Estamos ao vivo. Namastê, gente amada. Que bom ver vocês aqui. E vocês estão nos vendo simultaneamente, tanto no canal do Mais Yoga, quanto no canal do Atma Zen. Gente, a gente vai tratar de um assunto hoje que tem tudo a ver com o momento atual. Ou melhor, não tem nada a ver com o momento atual, e é por isso que ele é tão importante. A gente vai falar sobre uma vertente do yoga que nos traz aquilo que é tão importante, sentir a alegria dentro da gente e manifestar ela. A gente vai falar do yoga do riso, e hoje com o link para yoga terapia, né? E essa live faz parte da Semana do Riso, que vai acontecer essa semana, e ela é um oferecimento de yoga educativa, André de Rose, Mais Yoga e Atma Zen. Eu estou muito feliz de estar com esse pessoal aqui, grandes amigos meus, Maurício Salem, André de Rose e o novo amigo Marcelo Pinto. Ô, gente amada, que bom ter vocês aqui. Deixa eu ligar o áudio. E, ligando o áudio, Maurício. Gente, namastê. Olha só, faltando 15 minutos... Vai ter sim. Hã? Vai ter sim, você falou não vai mais ter, vai ter sim. Namastê, essa piada eu não conhecia, André. Bom, vou guardar. Gente amada, olha só, faltando 15 minutos a gente vai abrir para perguntas, né? Isso? Exatamente. Então, sintam-se à vontade para fazer perguntas pelo chat do YouTube, tá bom? E vou sair da tela para deixar esse pessoal se divertir aí. Até daqui a pouco, gente amada. Fala aí, Salem. Namastê, gente. Boa noite, André. Boa noite, Marcelo. Gratidão por estarem aqui. Eu vou só falar umas palavrinhas e vou passar a palavra para vocês. Então, namastê a todos que estão acompanhando a gente. Estamos iniciando a nossa Semana do Yoga do Riso. O objetivo dessa semana é trazer para vocês diversos convidados, palestrantes, professores universitários, que vão estar falando sobre essa técnica maravilhosa que é o Yoga do Riso. Tá? Então, ao longo dessa semana, a gente vai estar fazendo todo esse trabalho. São várias lives, elas ocorrem pelo canal Atma Zen, ocorrem pelo canal Mais Yoga. E toda essa semana do Yoga do Riso e o seminário que estamos realizando também de 20 a 23 de agosto, tem o apoio da Faculdade Fernão Dias, da Lauter Yoga University, do Dr. Madame Katara e da Madhuri. Tem o apoio do Marcelo Pinto, né, o Yoga do Riso Premium, que é todo o trabalho do Dr. Marcelo Pinto, Dr. Risadinha, André de Rose Yoga, Portal Yoga Educação e Portal Yoga do Riso Brasil. Então, são vários apoiadores que estão trazendo esse mês de agosto que a gente vai estar falando sobre o riso, com enfoque muito numa parte técnica. Eu estou muito emocionado de estar aqui com o André e com o Marcelo por várias razões. A gente se conhece aqui desde a década de 90, 2000. Quando um acompanhava o trabalho do outro, éramos muito poucos trabalhando com yoga do riso no Brasil. Vencemos muitos desafios, muitos preconceitos sobre a técnica, porque sempre achavam que era uma técnica banal, boba, porém com um impacto na saúde das pessoas gigantesco. Várias décadas se passaram, né, todos os 3 projetos cresceram maravilhosamente bem, e hoje, no meio dessa pandemia, a gente tem diversos profissionais de yoga do riso levando a técnica para milhares de pessoas que estão refrescadas. Até uma solicitação do Dr. Madame Katara, quando ele pedia com relação a que a gente levasse o máximo de riso possível para as pessoas, porque elas estão precisando. Então, eu, mais uma vez, fico muito honrado, emocionado de estar com vocês aqui. E cada um aqui vai se apresentar. Então, André, Marcelo. Então, quem fala? André. Então, fala aí. Começa pelos mais velhos, né? Vai, André.
Que complicado isso, viu? Gente, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Não vai falar que nós conversamos nos bastidores, ainda não me comprometa, pô. Não, pelo amor de Deus. Melhor não. Em off. Mas o Salim virou e falou assim, conta um pouquinho das dificuldades que você teve aí no início. E eu vou falar uma coisa. Não é que houve dificuldade, houve um estranhamento, né? A primeira vez que eu tentei fazer esse trabalho de yoga do riso foi em 88, por causa de um aluno meu chamado Paulo Miller. E aí eu comecei a me envolver por esse trabalho de yoga do riso. Na década de 90, eu conheci o pessoal lá de 80 já, era 80 e pouco, eu conheci o pessoal do Circo Voador, mas foi só em 90, uns 4 anos depois, que eu acabei indo no Circo Voador para fazer um trabalho com yoga do riso, que deu super errado. As pessoas não riram direito, elas não acharam interessante, não gostaram, outras gostaram, mas falaram... E aí eu fui amadurecendo. Na década de 90, uma rede de televisão fez uma entrevista comigo, logo quando eu estava na Petrobras. E aí um jornal de bairro acabou também fazendo uma entrevista sobre yoga do riso, e ok. Aí eu falei, isso tem... Vou dar continuidade a isso. Só que dentro do trabalho que eu tinha naquela época, das coisas que eu estava pensando, dos diversos projetos, eu deixei o riso em segundo plano. Mas ele começou na minha vida por causa de um professor do Rio Grande do Sul, né? Na realidade de Porto Alegre, para ser mais específico, desculpa, Floripa. E eu estava substituindo as aulas de alguns professores e tudo mais, num congresso, e aí chegou a minha vez de dar a prática no congresso. Só que a congresso, às vezes, as atividades vão encavalando, né? Uma atividade depois da outra, uma atividade depois da outra, e eu estava dando a penúltima aula daquele dia, e esse professor de Floripa estava dando a última aula do dia. E aí eu falei assim, puxa vida, já tem um atraso de 1 hora. Será que vai dar tempo? Aí chega o organizador e fala assim, olha, não vai dar tempo, ou você dá a sua aula ou ele dá, uma coisa bem radical. E eu virei e falei assim, por que a gente não divide? Aí a gente foi conversar com outro professor e ele falou, não, eu quero dar minha prática inteira. Aí eu falei, sim, mas eu também quero dar minha prática inteira. A minha é a penúltima, a sua é a última. Se eu der a minha prática inteira, você não vai dar a sua. Se a gente dividir as nossas, a gente consegue dar. E aí ele, muito a contragosto, aceitou. E eu dei minha prática, meia horinha, era para ter dado 1 hora de vivência. Aí quando ele entra para dar a vivência dele, começa a me chamar a atenção e que o pessoal começa a falar palavrão, numa aula de yoga. E eu acho que ele está irritado por só ter conseguido dar meia hora. Eu fui lá ver, e aí ele começou a gritar, berrar, rir. E eu falei, muito estranho isso aqui. Na época eu não conhecia ainda o Osho, né, o Rajneesh, e as práticas dele, né, de extrovertidas e tudo mais, né, que são práticas de catarse, né? E aí tudo bem, eu estou olhando aquela prática lá e uma coisa me chamou muita atenção. O que mais me chamou a atenção naquela prática foi o riso. Porque quando o pessoal estava falando palavrão, ficava todo mundo muito para baixo e tal, e as pessoas começavam a sair do palco, sair da audiência, né? O pessoal estava observando, saía. E aí, na hora que o pessoal começou a rir, uma galera entrou para ver o riso, porque eles foram chamados, a atenção deles foi chamada mesmo pelo riso. E aquilo ficou na minha memória. E eu falei assim, olha que coisa interessante. Quando esse aluno meu, o Miller, ele virou para mim e naquela época falou, André, você não ri? Eu falei, como assim não ri? Claro que sim. Todo mundo ri. Eu também. E ele falou, não, André, você não ri. Eu fiquei observando, eu vi que eu realmente não ria, e eu lembrei dessa prática lá eu não vou falar o nome, senão eu entrego a pessoa, mas
E ele é super de boa, ele é super gente fina e tudo mais, não tem problema nenhum com ele, a gente até ficou bastante amigo depois disso. E eu lembrei dessa prática, aí eu falei assim, poxa, eu vou dar uma treinada na frente do espelho. Eu dei uma treinada e aquilo teve um sucesso tão grande para mim, na minha vida pessoal e tudo mais, que eu falei, poxa, eu preciso ensinar isso para as outras pessoas. Então, em 88, 89, eu já estava começando a dar algumas aulas dessa. Na década de 90, foi no Circo Voador. Não, de 80 no Circo Voador, 89 no Circo Voador, 90 foi na Fundição Progresso. E aí eu falei, puxa, esse negócio pode dar certo, pode ser uma coisa legal. E aí começou a mudar minha vida completamente. Eu comecei a ter mais acesso às pessoas, porque eu falava as coisas mais duras, mas imagina uma coisa dura, né, de se falar. E aí as pessoas voltavam e falavam assim, ai, André, você é tão engraçado. Mas eles levavam a sério o que eu tinha falado. Não é que não levassem a sério, mas eu falava as mesmas coisas que eu falava antes rindo. E se não estava rindo, estava com uma expressão leve. Aquilo fez uma diferença enorme para falar coisas muito pontuais e às vezes muito sérias, e as pessoas não ficarem chateadas comigo, e as pessoas levarem numa boa. Então eu falei, gente, isso é muito... E aí, dando palestra, eu passei a dar muitas palestras, o Salem me conheceu nessa época que eu estava dando palestras, e aí a gente junto também foi fazer um trabalho lá no Mokichi Okada. Lembra do Mokichi Okada? E a coisa que a gente mais fazia era rir, até porque a gente não precisava de muita coisa para rir naquela época, né? E aí a gente foi com cursos na Universidade do Rio de Janeiro, na UERJ, fazendo a formação dentro da educação física, e eu dei uma acalmada nessa coisa de yoga do riso. Sempre que eu fazia yoga do riso, as práticas de yoga do riso eram pontuais, assim, num final de curso, ou quando eu percebia que as pessoas não estavam muito bem integradas ou muito soltas, eu fazia isso ou no início ou no meio do curso. Às vezes eu fazia no final do curso para dar uma soltada, para deixar que a última impressão que as pessoas tivessem de mim é uma impressão leve e alegre. Aí ficou nesse lenga-lenga até 1998, 99, quando eu resolvi começar. E aí eu resolvi recomeçar o trabalho com mais força, quando eu falei, olha lá, tem uma Dankatárya, cara, olha, eu tenho outra pessoa fazendo isso que eu faço. Porque o que eu precisava era falar, tem outra pessoa, porque até então, no Rio, eu e o Salem éramos os únicos. E as pessoas falavam assim, esse pessoal não é sério não, porque esse negócio de yoga do riso é uma palhaçada, isso é inventarice. O André, o professor Hermógenes também, ele utilizava o nome do riso nas palestras dele. A gente conversava uma época com relação a isso. Fazendo uma observação, é porque aqui no movimento no Rio de Janeiro, a gente teve um movimento muito forte de vários discípulos do Osho, ali no final da década de 80, eu conheci o riso numa dinâmica de meditação dinâmica, né? E de todas elas, realmente também, a gente teve o nosso ponto de convergência, né? O que mais me chamou a atenção foi a dinâmica do riso, né? E esse ponto que o André está colocando, éramos poucos fazendo esse trabalho e querendo levar depois para uma meditação tradicional. Segue daí, André. Desculpa. Tudo bem. E aí, falando o restinho da história, porque agora é pouco também, eu soube de uma Dankatárya e queria trazer ele para o Brasil. A gente, na época, entrou em contato com ele, chegou a telefonar, conversar e tudo mais, só que não tinha praticantes para viabilizar um congresso ou um curso com uma Dankatárya. Então eu falei assim, bom, deixa eu formar uma massa crítica para poder chamar ele. E aí a vida enrolou, né? A minha, pelo menos. eu já venho no processo de Covid desde 2000. A vida deu uma enrolada, eu acabei não conseguindo chamar o Dr. Kataria, e eu conheci o Hermógenes, que acabou virando meu padrinho no yoga, acabou também fazendo o prefácio do meu livro, e nesse meio tempo, o Hermógenes falou assim, a gente se conheceu num evento chamado Darshan, muito além do ego, né, que foi feito, e aí ele falou,
eu queria conhecer uma vivência de yoga do riso e ele elaborou um jeito de eu dar aula, dar uma vivência de yoga do riso nesse congresso, nesse evento. E ele participou. Eu falei, olha que legal, eu dando aula para o Hermógenes. Gente, eu podia imaginar qualquer coisa na minha vida. Isso eu nunca imaginei. E aí ele fez a aula, falei, pô, que legal. E eu fiquei interessado, porque ele falou, você sabe que eu dou aula de yoga do riso? Aí eu falei, eu sei sim, professor, porque em 87, 88, eu fui ver uma palestra sua e o senhor contava piada. Eu achei na época estranho, e falei, poxa, mas esse professor, ele fala coisa de yoga, conta uma piada, fala outra coisa de yoga, conta uma piada. E ele falava que era risoterapia. Eu falei, interessante isso. E isso sempre ficou na minha cabeça, professor. E conversando com ele, conversa vai, conversa vem, eu soube que ele, aliás, eu soube pelo Salem, isso eu não soube pelo professor, que o Hermógenes, ele veio com essa ideia de riso, né, para colocar nas aulas dele em 84, através da Celeste, não, foi ele e o Vayuananda juntos, que é Carlos Ovidio Trota, conversando no bate-papo, mas quem juntou isso foi Ai, me lembro o nome dela, sai. Não sai. A professora que estava na época que você falou para mim. Oh, que feio, não consigo lembrar. É que yoga é muito bom para memória e para mais alguma coisa que eu não lembro agora. Amor, me ajudem. Mas foi o Salem que acabou me contando isso. Eu escutei pela voz dessa própria professora também, que também o Salem não lembra. Mas veio o nome Celeste, ficou o nome Celeste, que é uma professora também falou super... Celeste, ficou esse nome na minha cabeça. Mas é a esposa do Vayuananda. A professora... Ai, meu Deus, está aqui... Samuel, ai, meu Deus. A gente vai lembrar. Vai lá, consulta ela no Hermógenes durante muito tempo. Foi. Ai, meu Deus do céu, gente, desculpa. Deu branco em todo mundo. Deu branco aqui. Mas, enquanto a gente vai lembrando que o Salem está quebrando a cabeça ali, ele vai lembrar, é o que a gente espera, para tirar a gente dessa enrascada, mas o Salem me falou, aí eu conversei com ela e ela confirmou, foi lá, a gente junto, porque o Carlos Ovidio Trota, o Vayuananda, ele voltou da Europa com essa novidade, e aí sentaram juntos e começaram a conversar, e o professor Hermógenes falou, eu vou fazer uma coisa dessa dentro das minhas aulas. E eu fiquei, poxa vida, falei, puxa, olha aí, de onde é que as coisas vêm se movimentando, o Salem descobriu, enrolando, bolinha na mão, né? Gente, professora Eneida, se você tiver... Eneida! Professora Eneida, milhões de desculpas, tá? Porque o André falou o nome, me deu um apagão aqui na minha cabeça, tá? É que é o nome de tanta gente. Essa semana a gente estava falando sobre a história do yoga no Brasil, e eu estava lembrando o nome de um monte de personagens, né? Maria Helena Bastos Freire, e aí os nomes embolaram. Desculpa, professora. Desculpa. A professora Eneida é uma professora muito amiga do Samuel, do Atmazen, né? E ela também foi uma grande auxiliar do professor Hermógenes, ainda no período que ela trabalhava com ele e foi aluna dele, lá na Tijuca, na casinha da Tijuca. Então, assim, ela foi ela, a professora Leia, são testemunhas vivas de tudo que aconteceu na história do yoga no Brasil, desse movimento todo, e uma partícula muito importante, por quê? Porque o métier do yoga tradicional, ele não gostava muito da visão do riso, muito pela associação com as meditações dinâmicas do Osho, que em alguns momentos não levavam para aquele ponto da meditação tradicional, né? Isso daí isso é um debate antigo, não é um debate comum. E o Madame Kataria, né? Eu vim com uma pesquisa, o André veio com outra, e o Madame Kataria, ele veio com uma terceira colocação maravilhosa, porque assim, ele veio exatamente com uma visão técnico-científica sobre isso, que abriu as portas para a gente poder estar levando a técnica de uma forma extremamente assertiva para dentro da escola, para dentro da área da saúde, né? André,
Acaba aí tua história para o Marcelo contar dele, que também é maravilhosa. Não, e basicamente é isso. E aí, conhecendo o professor Hermógenes, passou mais algum tempinho, eu fui dando cursos, conheci esse figura aqui do lado, que é o Marcelo Pinto. A gente acabou, ele ficou curioso para saber o que era yoga do riso, veio conhecer com a gente uma prática que eu e o Salem demos, e aí eu jamais imaginava que a vida ia dar uma volta, e aí eu ia fazer curso com o Marcelo. O Marcelo virou meu guru. Virou meu guru do riso. E eu fiz o curso com o Marcelo e resolvi dar continuidade, ao invés de terem 2 yogas do riso no país, ou 3, ou 4, eu falei assim, puxa, vamos juntar força, né, para não ficar batendo cabeça. E aí eu falei, bom, vou continuar, acabei fazendo também a formação lá com o Javier, né, da Espanha, que é outra figura muito legal, muito importante também para a gente. O Salem acabou também fazendo. Aliás, o Salem fez um monte de curso com um monte de gente, né? E a gente ficou. E eu acho isso muito legal, sabia? Essa coisa de um fazer curso com o outro não interfere no trabalho de ninguém, mas traz para a gente um pensamento que a gente ainda não teve, ideias que a gente ainda não teve, porque eu fui resistente a fazer yoga e dizer que yoga do riso era yoga, até o Salem virar para mim, até essa figurinha daqui, ó, né? Virar para mim e falar assim, cara, é possível. E eu parar para pensar nisso, porque meu discurso durante pelo menos uns 20, 30 anos era, Salem, yoga do riso não é yoga. A gente chama de yoga do riso porque tem técnica de yoga ali no meio, mas não é yoga. E eu não aceitava. Eu demorei entre 20 e 25 anos para aceitar a ideia, né? Depois que o Salem falou, eu demorei um bocado. Eu falei, não. E aí, não é que ele me convenceu, é porque as evidências me convenceram. E aí eu falei, putz, mas não é que pode mesmo? E fazer o riso como uma prática catártica, onde o raciocínio lógico é cancelado, é uma outra possibilidade. O yoga tem aquela ideia do santosha, que é o contentamento. E uma série de práticas onde o pensamento pode ser reduzido ou diminuído através do fracionamento ou da lógica. Então, aí deu a volta, estamos hoje aqui querendo fundamentar essas ideias loucas que a gente tem, né? Trazendo junto todo o pessoal que já é do riso há muito tempo, como o Marcelo, como o Salem também, e eu queria escutar a história do Marcelo. Até porque a gente tem que escrever essa história antes que escrevam para a gente, né? No nosso epitáfio. Gratidão, gente. Quem quiser também. O André já fez outras lives contando muita coisa dessa história do yoga do riso no Brasil. E eu acho que assim, uma outra figura importantíssima na história do yoga do riso é o doutor Risadinha, doutor Marcelo Pinto, também doutor que é advogado. Que veio uma questão junto conosco, assim, lá nos primórdios da década de 2000, né? Nessa questão. Então, Marcelo, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa jornada. Bom, eu não sou tão antigo quanto vocês, né? A minha começou um pouco depois. Obrigado. Na verdade, a minha história começou em 2000. Mas focado na risoterapia. A ideia, pela profissão, né, de advogado, na área trabalhista sindical, então sempre envolvido com muitos conflitos, né, corte de pessoas, né, então, assim, era um clima muito tenso. Eu chegava em casa sempre, apesar de ter sempre um espírito bem-humorado, isso acabava baqueando. Então, eu cheguei à conclusão que eu tinha que fazer alguma coisa para dar um alívio nessa tensão, somente nos piores momentos, né, quando o bicho pegava. E aí, rememorando a máxima de que rir é o melhor remédio, eu comecei a pesquisar sobre isso. E vi que no Brasil tinha muito pouca coisa falando sobre os benefícios fisiológicos do riso, né? E aí comecei, então, a estudar Pat Adams, comecei a estudar uma série de outras pessoas envolvidas com a risoterapia. Isso foi lá nos idos de 2000. Né? Quando
eu descobri o Clube do Riso, mas aí já era 2002, mais ou menos, o Clube do Riso. Nem falava em yoga do riso, era o Clube do Riso. Eu vi que em São Paulo tinha o Clube do Riso Feliz, que era uma outra vertente, né, que trabalhava com uma metodologia do Japão. Fui conhecer o criador, né, o Amadeu, que é uma figura fantástica, né, que falava sobre o Clube do Riso. Tinha um pouco também a pegada do Seishonoye, que tinha um exercício da risada, né? Então eu sou estudioso do riso, da risada. E aí eu fui descobrindo, e nesse meio caminho eu encontrei o Clube do Riso do Kataria, né? E comecei a pesquisar sobre o Clube do Riso, porque eu não sou uma pessoa da área da yoga, né? Eu sou um profissional corporativo, né? Eu sou advogado, sou da área, né, corporativa. Por enquanto, por enquanto. Mas você é um geotólogo também, né? Sou um gelotólogo, né? Então por conta da gelotologia que eu comecei a descobrir essas vertentes. E quando eu encontrei o Kataria, né, a metodologia dele, cara, aquilo teve uma simbiose muito, né, teve assim, casou muito com aquilo que eu acreditava, né, que o riso tem que ser uma coisa simples, né, que o riso, a própria atividade da risada, ela desperta uma série de neurotransmissores no organismo que nos dá o estado de santosha, que o André disse, né, o estado de contentamento. E isso acaba estimulando uma série de outros neurotransmissores que acabam mudando, né, a nossa fisiologia para uma fisiologia positiva. E isso impacta diretamente no nosso dia a dia. E a yoga do riso, que o Kataria defende, assim, ela trazia isso de uma forma muito rápida, né? Quando eu comecei a praticar, mas até então eu não conhecia, eu praticava como exercícios, não como yoga, né? Como exercícios. Depois que eu já tinha um volume grande de materiais sobre o poder terapêutico do riso, que eu fui levar esse material para o voluntariado. Eu comecei nos hospitais, levando a prática da risada, né? Aí que surgiu o Dr. Risadinha. Só que as pessoas, as crianças, elas curtiam demais, né, o Dr. Risadinha, porque é alegria. Mas eu percebia que tinha uma resposta muito melhor com os parentes que acompanhavam aquelas crianças, né? O titio, a mamãe, a vovó, que estavam lá no quarto com a criança, quando nós fazíamos os exercícios de risada, eles reportavam uma melhora muito significativa, né, no próprio ambiente, porque a criança está sendo cuidada, né, não tem problema nenhum, mas quem fica aflito são os acompanhantes. E eles é que reportavam, né, os benefícios. Puxa, Marcelo, como isso faz bem. Você tem que vir mais vezes aqui. Porque eu ia uma vez por semana só, porque eu viajava demais, né? Como advogado, viajava o Brasil inteiro. A partir do momento que eu percebi que isso tinha uma resposta melhor com os adultos, eu comecei a pensar, mas peraí, onde que estão os adultos? Né? Os adultos que precisam, né, dessa catarse, né, dessa melhora. A maior parte das pessoas doentes, estressadas, estavam no ambiente corporativo. Eu falei, opa, então peraí, então acho que é aí que eu tenho que focar, né? Mas foi nesse hospital, né, no Hospital São Camilo, que é onde eu comecei com o Dr. Risadinha, que surgiu a primeira oportunidade de eu desenvolver um trabalho de palestra, fazer uma palestra sobre o poder terapêutico do riso. Rir é o melhor remédio. E nessa palestra, foi um sucesso no hospital. Era a semana da qualidade de vida, eu estava de férias na empresa, então eu fiz para os 3 turnos, o turno da manhã, da tarde e da noite. Fiquei o dia inteiro no hospital aplicando a risoterapia. E foi um sucesso, o pessoal adorou, né? E olha que eu estava engatinhando ainda, né? Quando eu voltei das férias e contei lá na empresa essa experiência, o pessoal, Marcelo, você tem que fazer uma palestra aqui na empresa, então, né? Nós vamos ter aqui uma CIPAT, o mês que vem, então já começa a falar sobre isso. O pessoal adorou lá na empresa. Imagina um advogado, né, o cara do jurídico, fazendo uma palestra na CIPAT. O sindicato das indústrias farmacêuticas, né, que é o meu ramo de negócio, quando descobriu, falou assim, ô Marcelo, você tem que vir fazer uma palestra aqui no sindicato para as outras empresas, né? Então, quando o pessoal do RH das outras empresas assistiram a minha palestra no sindicato, todo mundo queria levar para a empresa deles a palestra.
Só que eu tinha um problema que era o tempo, né? Não dava para eu ficar me desdobrando. E outra, eu era representante do código de conduta da empresa. Então eu não podia fazer nada remunerado, porque eu estava usando o tempo da empresa, que eles me liberavam, né, algumas vezes, para fazer a palestra de alguma outra entidade. Então eu não podia cobrar. Só que a demanda estava crescendo. Eu falei, pô, e agora? O que eu faço? Tem muita demanda, né? Tem muita demanda. Bom, chegou no momento que aí eu escrevi o meu livro, meu primeiro livro, Sorriu, Você Está Sendo Curado, que foi em 2008, e aí o negócio explodiu, né? Porque a mídia queria conhecer o advogado que ensina a rir, né? O advogado que faz as pessoas rir, que é uma coisa que não combina, né? Advogado com risada. Bom, quando foi 2010, eu acabei largando o ambiente corporativo, né? Fui para uma carreira solo, onde eu tinha mais flexibilidade para atender a demanda das palestras e me tornei o palestrante do bom humor, né, nessa época. Então eu acabava levando, e veja bem, eu falava de bom humor, não especificamente da risada, né, mas a risada é que despertava o bom humor nas pessoas. Então o pano de fundo sempre foi o poder terapêutico do riso, né? Mas aí começou a crescer esse movimento de palestras. Depois, em 2014, eu trouxe a risoterapia para dentro das empresas como uma metodologia, que foi o método Smile, né? O método Smile, que foi a forma que eu encontrei para entrar forte nas empresas, porque até então eu tratava risoterapia, tratava yoga do riso, mas como advogado, imagina, um advogado falar de yoga do riso, que eu não era yoga, não praticava yoga, sempre fui barrigudinho, né? Uma flexibilidade zero, não consigo sentar no chão, né? Não consigo cruzar as pernas. Então, quer dizer, não tinha o perfil, o shape, né, do yoga. Eu admiro o André, que o André hoje ele tem uma flexibilidade maravilhosa, né? Eu não consigo nem um terço disso. Então, para mim, era um desafio, né, vender a yoga do riso para as empresas, né? Falar de risoterapia, a empresa sempre ficava com o pé atrás. Falar em yoga do riso, mais ainda, principalmente naquela época, que o pessoal não entendia o paradoxo, né, entre yoga e risada, né? E eu, como advogado, eu tinha meus argumentos, mas eu não tinha legitimidade, né? Então eu até convencia as pessoas, mas eu não tinha legitimidade, porque eu não praticava yoga, né? Não era da área de yoga. Então o pessoal me criticava, falava assim, Marcelo, você está viajando, velho. Yoga não existe, yoga do riso. Esquece isso. Dá outro nome para isso, porque isso está falando em 2008, 2005, né, 2006. Você está entrando numa furada. E eu não tinha muitas pessoas para me defender, né, porque eu não conhecia o métier da yoga. Então eu criei o termo gestão do humor. Mas peraí, eu sou um cara, né, corporativo. Então, disso eu conheço, né? E quando fala de gestão, gestão tem gestão de tudo. Tem gestão de pessoas, gestão de patrimônio, gestão de ativos. Eu falei, pô, eu vou entrar com gestão do humor e aí eu consigo defender. Para isso eu tenho legitimidade. Não deu outra, né? Então, quando eu lancei o método Smile para gestão do humor, aí foi a segunda explosão, né? A segunda explosão. Aí era Congresso de Recursos Humanos me chamando para apresentar a técnica, a metodologia. Depois, quando eu lancei o livro ainda, que o livro foi quando eu coloquei por escrito tudo aquilo que eu falava nas palestras, aí foi um estouro, né? Foi um estouro. Foi quando, então, o ambiente corporativo começou a reconhecer os benefícios fisiológicos da risada, né? E eu sempre levava como dinâmica das palestras, para ficar uma palestra interativa, eu levava os exercícios da yoga do riso, né? Aí eu já estava como líder da Yoga do Riso, né, que foi uma certificação que eu consegui em Belo Horizonte, com a Mary, com a Úrsula, as primeiras embaixadoras do riso no Brasil, né? Aí depois eu tive o contato com a Ana Banana em Portugal, aí eu trouxe ela para o Brasil, né, para ela também certificar mais alguns líderes, porque até então, praticamente eu era o único líder da metodologia catária ativo no Brasil. Né? E assim, Tinham outros, Marcelo, mas era muito pouca gente, porque muita gente fazia os cursos
e não dava sequência. Isso, né? Mesmo, aquilo só tinha eu, porque a minha turma da Úrsula, cara, o pessoal não ia para frente. Eu chamava eles para vir me ajudar, porque, assim, e eu entendo por quê. Porque era difícil mesmo a gente vender a ideia. Tem que ter rotina. Era difícil vender. Aí eu falei assim, bom, então eu vou trazer a Ana Banana, porque também é uma pessoa de fora, da Europa, né? Então, para mostrar que negócio não é só Brasil, né? Aí a Ana Banana veio, ela era o yoga do riso clássico, né? Sim. Naquela época era a metodologia de yoga do riso clássico, ho, ha, ha, ha. Não havia dança, não havia... Não, era seca. Ela era clássica. Eu lembro que conheci Augusto Lemberg em 2003, 2004, assim que elas chegaram no Brasil, né? Você fez formação em 2003, eu acho. Depois eu conheci a Ana Banana em 2000, quando você organizou a vinda dela. Isso. Né? E ainda, até então, era a metodologia clássica do yoga do riso, que era apenas a sessão do Clube da Gargalhada, né? Meditação do riso, dança do riso, nada disso ali. Era seco. Mas já tinha os exercícios que ajudavam na dinâmica das minhas palestras, né? Então, eu vendia a gestão do humor, mas apresentava as dinâmicas da yoga do riso. Foi quando eu comecei, foi uma forma que eu encontrei de mostrar que existia a yoga do riso no mundo inteiro, né? E ajudou, foi um sucesso. Foi aí que começou a ligar o meu nome com a yoga do riso, mesmo eu não sendo uma pessoa do métier da yoga, né? A partir daí, então, eu fui lá, peguei coragem, fui para a Índia, né, me certificar diretamente com o Kataria, né, como professor da yoga, até porque eu já tinha um trabalho grande aqui, né, e eu falei assim, eu precisava ter essa coroação, e eu tinha que conhecer ele. E o Kataria, ele parou de viajar o mundo, porque até 2006, 2007, era ele que ia nos países para certificar os líderes, né? Mas chegou um determinado momento que ele já não saía mais de Bangalore, né? Então ele fazia os cursos lá em Bangalore. Aí tinha os Master Trainers que treinavam as pessoas nos outros países. Eu falei assim, mas eu não quero ser treinado por um Master Trainer, né? Eu queria ser treinado pelo Kataria, é um cara que eu conheço e por todo o conhecimento que eu tinha. Então eu peguei coragem e voei lá para a Índia e fui lá conhecer ele. E foi legal, porque eu aproveitei essa viagem e fui conhecer o berço da yoga do riso, né? Então, de Bangalore, depois eu voei para Mumbai, fui lá na praça, né? Conhecer o espaço onde começou a primeira sessão de yoga do riso lá em Bangalore, né? Que foi lá na praça, no centro de Bangalore, Loknowala, né? Parque. Era um parque que fica numa zona residencial, lá de um parque tipo um Ibirapuera nosso, né? Então, aí lá eu fui no berço, né? Pegar toda aquela inspiração, né, da yoga do riso. A gente viu suas fotos lá. Viu, né? O Canduala. Eu falei assim, eu tenho que ir, uma viagem tão longa dessa, né? Eu tenho que conhecer. Bom, e a partir daí, eu comecei a desenvolver um trabalho um pouco mais de certificação das pessoas, quando recentemente o Kataria me convidou para ser um Master Trainer, né, na metodologia dele, né, junto com o Sandro Lobo, aqui no Brasil, né, que são com o objetivo de nós levarmos, né, os embaixadores do riso, para levar essa metodologia adiante. Mas o meu foco sempre é negócio, né? Então, até existe, eu já ouvi, né, das pessoas falarem, Marcelo, sua pegada é muito comercial, é muito financeira, né? Eu falo assim, gente, yoga do riso é bom, não é? Se você consegue vincular ela com negócio, fica melhor ainda, né? Porque ainda você vai ter os benefícios que ela proporciona e entra uma grana ainda. Então, e assim, a gente não pode ter vergonha de ganhar dinheiro praticando isso daí. Eu acho que todo mundo tem que... Uma das motivações, além do bem-estar que a gente proporciona, cara, é poder viver rindo, né? Ganhar a vida rindo. Então, para mim, é uma coisa muito natural. Por isso que eu enveredei para o campo do empreendedor riso, né? Que foi um movimento que eu criei
para mostrar que é possível você gerar renda através da risada sem precisar ser uma pessoa engraçada. Né? Porque a yoga do riso mostra isso. Né? A yoga do riso proporciona você fazer os outros rir sem graça, sem comédia, né? Sem piada. Pelo contrário, né? A gente repudia a piada. É o riso sem motivos. Né? É rir com as pessoas e não das pessoas. E isso tem um apelo muito bacana, porque quando você entende, né, esse princípio, cara, você se liberta, porque você não precisa do outro para rir, você não precisa expor o outro para gerar risada, né? Você precisa do outro para rir só, né? Então é um riso colaborativo. Oi? E descontrai o ambiente. Descontrai, né? E assim, e o fato de você não expor o outro é um riso positivo, é o riso que eu sempre defendi, né? Aquele riso da essência, rir junto e não rir de. Posso fazer uma observação? Claro. Tanto você quanto o André, né? Eu acompanhei o trabalho do André aqui no Rio, que ele também fazia um trabalho laboral na Petrobras, e eu fiz algumas intervenções também lá. E levar isso para o ambiente corporativo, ele tem, assim, uma válvula de escape, às vezes, para muitas coisas, e ajuda a evitar muitos traumas. E quando você fala... posso tomar a liberdade de fazer umas observações? Claro, fica à vontade. De cobrar, é assim... Quando o valor é um valor justo pela sessão, né, às vezes você pode ter uma sessão gratuita, uma sessão paga, whatever, aquele encontro traz um benefício tão grande que às vezes não tem preço. Eu vou dar um exemplo do meu caso, tá? Eu tive o meu primeiro contato com a meditação dinâmica foi em 88, 89, através de grupos que trabalhavam no Osho, né? Me interessei apenas pelo riso, o restante não me interessou em momento nenhum, porque foi exatamente aquilo que o André falou, meditação pela catarse de choro, grito, isso eu achei extremamente desconstrutivo. E na década de 90, eu tinha uma turma de senhoras, né, bem no início da década de 90, 91, que elas não paravam de falar. Elas eram a aula da noite e era composta de um núcleo de 5 senhoras, cinco jovens mães, né, mães, que elas faziam a aula falando toda hora. E nenhum professor parava com aquela turma. E teve uma hora que eu falei assim, cara, não dá. Eu vou fazer catarse do riso com elas. E aí eu comecei a chamar essa aula de yoga do riso, né? Por conta do trabalho que o professor Hermógenes já fazia. Então, quando eu comecei a fazer essa aula, era assim, eu dava uma aula clássica de yoga, depois eu vinha com essa aula, e depois tinha a outra. O pessoal da outra turma falava assim, o que está rolando no manicômio? Porque elas riam. E um dos relatos, eram 4, que polarizavam mais 15. Então, a sala não cabia mais gente. Era um espaço que eu tinha no clube, não cabia mais gente. E elas falavam, Maurício, isso não tem preço. Porque, às vezes, vinham pessoas que estavam em depressão, que estavam tristes, e que eu começava com um trabalho extremamente intuitivo, né? Por isso que o André fala que essa estrutura, né? Então eu estava na década de 90, 1990, 91, 92, eu tenho uma trajetória nisso. Eu botava danças circulares, técnicas do riso, asanas, exercícios respiratórios, exercícios de volta à calma, mas de uma forma intuitiva. E elas, pela primeira vez na vida, elas conseguiam meditar, porque eu acho que um professor de yoga, a coisa mais frustrante que tem, elas sentavam para meditar, elas faziam assim, acabou? E aí? Falta muito. Até no relaxamento, elas falavam. Então, quando eu consegui fazer isso, eu fiquei, uau, nossa. Eu estou relaxando. Não, elas não falavam. E aí, cara, eu falei assim, uau, isso dá certo. Isso funciona. Tanto que eu falei, André, isso funciona. Só que, ao mesmo tempo, o pessoal do método tradicional falava assim, Osho não. Por quê? Porque muitos espaços tentaram fazer implantação e não deu certo. Né? Então, havia essa questão. Então, é um caminho do meio. Né? E outros professores tradicionais também, aqui do Rio de Janeiro, colocavam um exercício ou outro de riso. E isso me estimulava a colocar. Só que não havia um entendimento do porquê que isso funcionava. Eu só fui entender isso
quando o portal Yoga Educação concluiu Ciência do Yoga, que foi a nossa pesquisa da definição operacional da prática. E tanto que eu levei isso para a escola empolgadíssimo. E meus adolescentes falavam, uau, que aula maneira. Só que eu dava uma aula antes do simulado. E aí eu resolvi dar o Yoga do Riso antes do simulado. Falei, pô, se funciona na da manhã antes deles entrarem na aula, vai funcionar antes deles entrarem na prova, né? Catástrofe. Eles não sabiam nem escrever o nome deles depois da prova. E aí, no dia, quando eu soube disso, no dia seguinte, pós-simulado, a coordenação veio me chamar. Falou, Maurício, o que tu fez? Foi o pior resultado deles. Uau, o que eu fiz? Depois eu vim entender que o processo de desconstrução da lógica, ele é muito importante para você dormir, para você fazer as coisas. Mas para uma prova, eu tenho que ter um trabalho de foco estruturado. Porque o cognitivo tem que estar em acionamento. Fala, Mica. Então, o cognitivo tem que estar em acionamento. E isso eram dúvidas que vinham. E quando o André me falou, existe uma Madame Katari, eu falei, uau, gente, que bom. Porque até então, a gente não tinha uma luz, né, pesquisando isso. E eu me lembro, assim, quando eu conversei muito com o Úrsula e com o Mary, aí o Úrsula e o Mary te falavam de você. Aí a gente se conheceu pessoalmente, a gente se conhecia de e-mail. A gente se conheceu pessoalmente no seminário que a gente deu em 2018. Isso. A partir de 2018. Eu sempre coloquei o Yoga do Riso dentro das formações, né, que eu dava regularmente, porque eu entendia que funcionava. Né? E depois do Ciência do Yoga, que foi um divisor de águas na definição operacional, isso daí eu falei, que isso funciona, tem aplicações maravilhosas, tem suas contraindicações, né? E nossa, eu me lembro, eu fiquei muito feliz. Eu falei, André, o Marcelo vai no seminário. Né? E a gente conversou muito no seminário. Eu falei, gente... Tanto que eu me lembro, eu apresentei assim, gente, deixa eu apresentar. O Marcelo está aqui com a gente, mas ele é um cara que tem um background, e aí, nossa, a gente falava do Qatar, o Marcelo falava também. Em 2019, Marcelo já era embaixador, não era? Já. Marcelo já era embaixador. O nosso seminário, ele era um seminário que também tinha o apoio já da faculdade, da Fernão Dias, exatamente por conta disso, desse enfoque científico, yoga com evidência científica. E é exatamente isso, porque hoje, quando a gente fala em levar o yoga para a área da educação, levar o yoga para a área da saúde, eu tenho que ter um embasamento, né? E daí que vem, assim, desculpa, a gente já ouviu aqui, me empolguei, mas, assim, e daí que vem essa questão toda. E agora, para onde estamos caminhando? Marcelo, você consegue ver o yoga como uma prática integrativa e complementar em saúde? André, você consegue ver o yoga como uma prática integrativa e complementar em saúde? Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que é uma prática muito válida. Eu só queria fazer só uma correção no que você falou, Salim. E assim, hoje em dia as empresas contratam a gente, né, Marcelo, para dar aula de yoga em empresa. A gente é disputado para dar aula de yoga em empresa. Só que naquela época, quando você falou que eu apliquei isso na Petrobras e tudo mais, eu apliquei. Foi em 89. Eu apliquei e desapliquei. Ele falou assim, olha, o que vocês estão fazendo aí? Porque eu estava dando aula de yoga, na época eu também dava aula de Tai Chi, aí terminou uma aula de yoga, eu dei aula de yoga do riso. E aí veio um supervisor e falou assim, vocês estavam fazendo muita bagunça, e o que é que estava acontecendo aqui? Não pode mais acontecer isso, não. Aí desaconteceu, entende? E aí eu não pude mais continuar com isso. Eu até fiz a proposta numa CIPAT, né? Mas nunca foi efetivado na Petrobras isso. Eu consegui fazer no BNDES. Mas na Petrobras, eu fiz essa intervenção e eles, não, faz muito barulho, a gente não quer. Então, assim, naquela época ninguém conhecia, né? Ninguém tinha ideia do que era. A escola tinha que contextualizar bem, tinha que deixar muito bem contextualizado. Sim. E aí eu saí com uma dessa, eu falei que ia dar aula de yoga e fazer o pessoal rir, eles falaram, não, isso a gente não quer, não. Eu te falo assim, por experiência pessoal, tá? Na escola sempre se gostou do yoga do riso.
Mas eu já tive alguns casos, assim, né, está dentro de um programa, né? Eu tenho um programa, planejamento anual, e eu tenho as sessões organizadas, pequenos elementos e sessões inteiras. E um belo dia eu estava dando uma sessão e eu havia esquecido que naquela semana era a semana de prova do Fundo 2, e eu estava com o Fundo 1 rindo. Só que a sala era embaixo e a sala do Fundo 2 era em cima. E, de repente, a minha diretora bate no visor, assim, da minha sala, todo mundo rindo, uma felicidade, olhando sério. E falou, o quinto, aí bateu na porta, o quinto, o sexto ano está em prova, eles estão rindo. O sétimo está rindo na sala do lado, e o andar inteiro estava rindo. Porque embaixo eu estava com 20 crianças rindo. Né? E, tipo assim, e a coisa estava contagiante. Aí eu falei, ai, meu Deus, desculpa. Aí eu, tipo assim... É isso mesmo. Quero ver seu planejamento. Não é aquele chamadão, né? Deixa eu ver seu planejamento. Aqui tem semana de prova, aqui não pode ter esse riso todo. Faz muito barulho. O resto você está liberado, entendeu? Então, na escola, às vezes toma cuidado exatamente com as semanas de prova, né? É isso mesmo. Maurício, o Arnoldo está perguntando se pode colocar as perguntas aí. Vamos lá, que a galera colocou um monte Marcelo, você fez um monte de intervenções em hospitais também. Conta um pouco da sua experiência, que a gente está curioso, né? Quer dizer, a gente já sabe, mas o pessoal não sabe. Não, assim, nos hospitais, o ambiente é muito propício para isso, né? Porque as pessoas entendem esses benefícios. Né? E depois do advento do Pat Adams, que houve uma aceleração, né, da humanização hospitalar, então muitos palhacinhos nos hospitais, então o ambiente estava bem propício. Eu tive uma experiência forte também nas escolas, né? Porque aí eu comecei a fazer um trabalho para mostrar a importância da risada, né, na didática, como que o bom humor na didática ajudava a reter o conhecimento, né, a passar o conhecimento. Então começaram a me chamar para uma série de eventos educacionais, as escolas, para fazer aquela semana de abertura, né, acadêmica, né, aberturas acadêmicas. Só que no ambiente de trabalho é que rendia mais o negócio. Então eu foquei, porque eu era sozinho, não tinha com quem compartilhar isso. Então eu foquei onde rendia mais, que foi no ambiente corporativo. Né? Mas a aderência, tanto nos hospitais quanto nas escolas, é fantástica. Né? É maior até o ambiente corporativo, eu digo que é um grande desafio. Né, no ambiente corporativo, mas o desafio valia a pena, o esforço valia a pena pelo retorno financeiro, né, que obtinha. Porque, queira ou não, eu vivia disso, né? Eu vivia disso, então eu tinha que ir onde estava a grana, né? Onde estava o dinheiro. E as atividades filantrópicas... Você era um gelotólogo. Mas o Salem não explicou o que era gelotologia. A gente sabe, mas assim, o pessoal que está em casa provavelmente não sabe, e não sabe que isso é um estudo sério. Sim. Realmente é um estudo, tem nome, inclusive, né, de uma especialidade. A gente usa o termo gelotologia porque é chique, lá na Europa ele é utilizado. Mas entre nós é a risologia, né? Que existem muitas pessoas estudando a risologia. Aliás, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho uma das bibliotecas mais completas, né, sobre a risologia, né, sobre o estudo do riso, né, por conta das minhas pesquisas. Parece que fizeram uma pergunta aqui. Marcelo, no seminário, vai estar dando uma palestra sobre gelotologia ou risologia, né, para vocês poderem desfrutar. Lá eu conto direitinho como surgiu. O André vai estar falando sobre a parte de yoga laboral. Eu vou estar falando sobre a parte de protocolos para o yoga na educação. Né? Então, assim, o seminário, além de nós três, vai ter uma série de convidados que são doutores, mestres, professores acadêmicos, que vão estar vindo com visões científicas acerca do riso. Então, eu acho que vai ser um local maravilhoso para as pessoas se interarem mais, verem o riso de uma forma séria. Né? Mas dentro das perguntas, vamos lá. Como usar o riso sem ser grosseiro ou desrespeitoso? Eu creio que meus queridos colegas já responderam. Né? Aplicando a yoga do riso. Né? Aplicando a yoga do riso, você não vai ser grosseiro nem desrespeitoso. Então, assim, venha praticar o yoga do riso. Madame Kataria, ele fez uma solicitação, né? Eu estava conversando com ele, e o André também estava.
em que ele falou que nessa pandemia as pessoas precisam rir. É essencial que elas riam. Tem muitas pessoas que estão passando por situações difíceis, momentos difíceis. A gente tem colhido diversos relatos. E quando você coloca o riso como um elemento da rotina, como um exercício, isso faz um impacto maravilhoso para a vida da pessoa. Isso salva vidas. Eu já tive um caso dentro da escola que realmente uma vida foi salva por causa de uma sessão de riso, entendeu? A pessoa mudou o ponto de vista, ela ia cometer um ato contra ela mesma e ela mudou por conta que, por acaso, foi o yoga do riso naquele dia. Então, assim, isso tem um impacto na vida das pessoas e é um rir sem ser grosseiro ou desrespeitoso, como uma ferramenta de autoconhecimento. O André falou uma coisa maravilhosa que é o Santosha, que é o estado de contentamento, tá? Que a gente tem com o yoga do riso e que, em essência, quando a gente fala em meditação, eu desejo algo. Quando eu tenho esse algo, eu relaxo internamente. Esse relaxar internamente me traz a sensação de paz e plenitude. Esse amor, essa felicidade, essa alegria, esse ponto de Santosha é o ponto que a gente acha com a meditação. E a prática do yoga do riso, ele é um atalho e a gente chega nesse lugar com muita facilidade. Por isso que quando a gente ensina a pessoa a meditar depois da sessão do riso, ela fala, nossa, eu estou bem, aquele problema que eu estava não existe mais, eu estou presente no momento presente. Eu estou dando uma ferramenta de autoconhecimento maravilhoso para aquele aluno na escola, para aquela pessoa que está acamada no hospital, para aquela pessoa que está num estado de ansiedade ou nervosismo na empresa, e agora na pandemia, em casa. Então, a gente tem uma ferramenta extremamente poderosa nas mãos, uma ferramenta que durante muitos anos foi negligenciada, e nós três aqui, a gente fez um movimento muito grande até a gente ter o riso como um elemento aceito. Hoje a gente tem uma nova geração que está vindo aí e que estão fazendo um trabalho belíssimo, um trabalho maravilhoso, extremamente conectado com as redes sociais, sabe? Tem gente que não dá nem para citar o nome, né? Tem o Sandro, tem o Bardal lá que está fazendo, tem... Nossa, é nome que não acaba mais. Tem a Bel, tem o movimento do yoga do riso. Isso foi uma das coisas que o Javier e o Dr. Madame comentaram muito conosco, era isso. Marcelo sempre é um movimento só. Exatamente, e o Brasil ele tem uma coisa maravilhosa, que assim, a gente tem as PICs, as práticas integrativas e complementares de saúde, ou seja, existe uma janela para a gente pesquisar cientificamente essa prática. A função desse seminário é essa, a gente falar de forma científica sobre o yoga do riso. Então, isso é uma coisa muito bacana, porque eu me lembro do professor Hermógenes, numa dos últimos encontros que eu tive com ele, depois eu até levei o André lá para conversar com ele, o Thiago, que eu agradecer muito o Thiago, né? Ele falou, a geração de vocês tem uma importância de levar o yoga para a educação, né? E levar o yoga para evitar essa normose das pessoas. Né? O yoga do riso, ela ajuda a tirar um pouco da normose. E é importante esse olhar técnico, científico que vocês estão trazendo hoje, que a minha geração, que é a geração dele, da minha primeira professora, a professora Leia, né, o pai do André também viveram, de quê? De tentar desmistificar o yoga como uma coisa extremamente esotérica, né? Apesar de ter esse movimento, mas um elemento que ajuda as pessoas. E o yoga do riso, ele tem um benefício maravilhoso. Marcelo mesmo, como voluntário no hospital, quantas pessoas você não já ajudou? Sem dúvida. O que o professor Madan Kataria falou quando a gente estava conversando com ele. Ele falou, spread the laughter yoga to all the people. For all the people. E a gente está com essa missão, né, de espalhar mesmo, spread para todo lado do laughter yoga. Você sabe, André, uma curiosidade, né? Quando eu estive com o Kataria lá em Bangalore, na Índia, eu descobri que nós fazemos aniversário no mesmo dia. Olha que coisa... Isso! 31 de dezembro. Ele falou, não acreditava. Assim, pois é, olha, no mesmo dia. Você até o RG para ele, tá aqui, ó, a gente celebra no mesmo dia.
Mais alguma de dezembro. Oi? 31 de dezembro. 31 de dezembro. É a festa mais barata. É verdade. É a preparação para a ação de graças, que já tem a graça, né? Então, para você se preparar para a ação de graças, nada melhor do que boas risadas. O pessoal está escrevendo aqui para a gente um monte. O Arnoldo está colocando, mas eu já não sei mais quem eu vou responder, porque tinha várias pessoas que colocaram coisas bem legais. Se ele puder dar uma repassada para a gente dar uma respondida, que já está quase no final, né? Então, gente, na verdade já está no final. Daqui a pouco o Arnoldo está entrando aqui, o Samuel está entrando aqui. Bem, André, Marcelo, vocês são sempre incríveis. Desculpa se eu falei muito, tá? Quem já... A gente adora dar seminário junto com uma farra. E, na verdade, a gente fala que a gente se encontra para brincar e rir. Então, é um seminário que tristeza não vai ter, né? Então, para a galera que está acompanhando a gente, então, muito obrigado. Vocês têm aqui os contatos do Dr. Marcelo, os contatos do André. Cada um deles tem muita informação. Falar, Arnoldo, é só acabar de dar os comentários todos aqui. Essa semana do Yoga do Riso, ela faz a abertura do início das inscrições do nosso seminário Yoga do Riso para Educação e Saúde, que vai acontecer de 20 a 23 de agosto. Seguidos do seminário do Yoga do Riso, a gente vai ter um treinamento para certificação em líder do riso, pela Lauter Yoga University, que vai acontecer de 24 a 28. Então, quem está inscrito no seminário vai estar podendo fazer também a certificação. E esse curso, ele é um dos módulos, tá, do curso de extensão universitária da Faculdade Fernão Dias, que eu faço a coordenação geral, junto com o Dani Galdeano e a Ana Lu Matsubara. E quem está inscrito no curso universitário vai ter direito também a fazer esse seminário e o treinamento. Então, a nossa ideia é levar para vocês o Yoga do Riso com uma qualidade técnica, tá? Com diversos professores que vão do nosso corpo docente da faculdade. Os links de inscrição estão aqui, tá? Então, a gente está colocando os links aqui nos comentários e a gente está colocando os links aqui também dentro do perfil. Vocês podem fazer ou ingresso pela Hotmart, ou se vocês quiserem entrar em contato com a Secretaria da Faculdade, se vocês acharem o curso interessante. O curso tem 7 modalidades de yoga e o Yoga do Riso é uma delas com uma visão técnico-científica, tá bom? Então, gente, e o curso tem 200 horas. Nosso seminário, ele está aí. A gente só tem professores maravilhosos, e esses dois aqui, André e Marcelo, são duas pessoas extremamente importantes para mim, no que diz respeito ao Yoga do Riso. O Arnoldo também é importante, Arnoldo. Senão fica todo mundo com fica todo mundo coraçãozinho, né? E é isso. Eu sempre fui entusiasta do Yoga do Riso, sempre defendi isso, muitas pessoas olhavam meio estranho para mim, por conta disso. O André também passou por isso, o Marcelo passou por isso, mas hoje, graças a Deus, e graças ao trabalho, né, o Yoga do Riso está aí, e a gente está exatamente levando essa oportunidade. Então, gente, vocês estão com os contatos de todo mundo, se quiser mandar depois zap para Marcelo, para André, perguntar mais, fique super à vontade. O Arnoldo vai falar alguma coisa aí, porque ele já falou que o tempo já caducou. Eu quero agradecer de coração, Maurício, pela confiança de trazer o Mais Yoga, pela vontade, pelo carinho. Calma, gente, precisa se concentrar para fazer esse movimento aí. Não é fácil assim, não. Não, como é que é? Vai, Maurício, vem, Maurício, é o contrário. Contrário, Maurício. Aqui. Deixa eu comentar. Né? Outra coisa que eu quero falar é agradecer de coração, Maurício, a confiança de trazer o Mais Yoga para esse projeto que é lindo. O Mais Yoga... Yoga do Riso sempre tem algum link com Mais Yoga. A gente tem bastante desse conteúdo aqui no canal e é uma maravilha esse conteúdo no Mais Yoga. É muito bom. Tanto no Mais Yoga quanto no Atma Zen, que é o canal. O Samuel vai estar com a gente também amanhã.
E essa live está sendo divulgada nos 2 canais, né? Exatamente para que o métier do yoga conheça o yoga do riso de uma forma harmônica, que é uma área para vocês também poderem atuar, tá bom? Então, mais gente, eu só tenho a agradecer por essa live deliciosa com vocês. Tá bom que não teve nenhum quitute para a gente comer, mas assim, maravilhosa, porque vocês são pessoas muito iluminadas, né, e que conseguiram pegar o yoga do riso e transformar no que é hoje, né? E amanhã tem mais live, gente. Quem está acompanhando, amanhã tem mais live. Amanhã a gente tem live com o Sandro Lobo, que é dessa nova geração do yoga do riso. O Sandrão vai estar aqui com a gente, tá? Ele já passou aqui nos comentários. Legal. E fiquem com a gente. Não, desculpa, amanhã é terça-feira. Não, Sandro... Ih, fiz confusão. Amanhã a live é às 7h30. Desculpa. Amanhã a live com a doutora Lia Mara Rossi, da Santa Casa, que vai estar vindo com uma questão bem técnica para a gente. A doutora Lia também ela é médica e ela é também palhaça, né? Ela é bióloga, tá? E também palhaça. E aí e ela vai estar com essas lives com a gente. Então, gente, Semana do Yoga do Riso está aí, tá? Os dias certos a gente vai colocar aqui nos comentários também, tá bom? E agradecer. Marcelo, como é que o pessoal te acha? Qual é o teu site? Fala aí, por favor. Marcelo Pinto, palestrante do bom humor. André, teu site, por favor. Aqui, no Insta tá Marcelo Pinto. Se jogar Doutor Risadinha, vai achar também. Tá em tudo quanto é lado aí. Você é um cara pintoso. André, como é que faz para te achar? Olha, para me achar é só entrar em contato com o meu nome, André De Rose, é o meu nome inteiro, eu só tenho esse nome, então andrederose.com, e aí você entra lá no site e fica sabendo coisas novas, tem acesso a livro, eu fiz um livro agora para a época do Covid, então aqueles que entrarem primeiro têm gratuidade, podem pegar o livro de graça lá, que eu fiz um livro, Apontamentos de Yoga durante a pandemia. Então, eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Eu fiz esse livro rapidinho para dar uma ajuda nas pessoas. Tem yoga do riso lá também, como uma das técnicas. E é isso. E para quem está acompanhando, nós criamos um canal onde consta André, consta Marcelo também, e a gente está abrindo um espaço para todos os líderes e professores de yoga do riso divulgarem seus clubes da gargalhada, tá? Que é o portal Yoga do Riso Brasil. Tá? Esse portal, a ideia dele é levar conteúdo técnico, conteúdo científico, e as pessoas possam acessar aonde estão esses profissionais do Yoga do Riso. Tá bom? Então, os contatos também estão entrando lá, vocês podem acessar, yogadoriso.com.br. É um site antigo, tá? Esse site existe, ele existiu em 2001, depois eu transferi ele para o Yoga Eduque, depois eu voltei eu reativei ele tem, sei lá, algum tempo. Mas, assim, a ideia é que vocês possam desfrutar, tá bom? Gente, gratidão, boas gargalhadas. Vai mais ter. E amanhã tem mais, tá bom?